Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichiori da Silveira, este é o canal do Contra os Acadêmicos, este é o projeto do Contra os Acadêmicos, um projeto que eu sempre fui fã e agora tenho a honra de participar um pouquinho, tá? Muito bem, hoje eu vou examinar mais um livro com vocês, qual seja O Caso dos Exploradores de Cavernas, de Lon Fuller. Certamente os seguidores do COA que estudam direito já ouviram falar desta obra, principalmente para a participação em júris simulados. Essa obra é frequentemente utilizada em júris simulados e, portanto, envolve o problema do homicídio, sem dúvida alguma. Bom, trata-se de um livreto, eu não sei nem se eu posso chamar de livro, porque é um artigo que Fuller escreveu para a revista de Harvard, se eu não me engano, tá? Para a escola de direito deles, né? Law School, na verdade, para a faculdade de direito. Mas o Fuller traz um caso fictício, tá? Não é um caso verdadeiro, embora seja razoável supor que ele tenha extraído isso de alguns exemplos da realidade. Não é impossível supor que isso aconteça com algumas adaptações, tá? Qual que é o caso fictício? Basicamente, a história fictícia contada pelo Fuller é a seguinte. 5 pessoas de uma sociedade espeleológica viajaram para uma caverna. Tá? Então eles fariam a exploração de uma caverna. Não por acaso o nome da obra é O Caso dos Exploradores de Caverna. Tá? Essa é a ideia. Eles entraram na dita caverna, andaram bastante e houve um desmoronamento de terra, de rocha, enfim. Ficaram presos. Basicamente, esse é o pano de fundo fático, bem básico, da historinha contada pelo Fuller. Só que aí surge um problema. Primeiro, eles ficaram lá por muito tempo, e até que as pessoas de fora se dessem conta do sumiço, já se foram alguns dias. Segundo, não há mais alimentos. Terceiro, há um rádio pelo qual eles conseguiram se comunicar com o pessoal de fora, e isso é importante para a história. Então fica já um alerta spoiler aqui, tomem cuidado, tá? Bem, os dias se passaram, eu não vou contar a história toda, mas basicamente eu acho que eles ficaram lá 20 dias, faz tempo que eu não leio de novo a história, mas basicamente é isso, eles ficaram lá muitos dias, e num determinado momento, um sujeito que estava ali entre os 5 conseguiu esse contato exterior, né? O nome do sujeito era Roger Wetmore, tá? E ele conseguiu conversar com um médico. Como já se passaram 20, talvez 30 dias, acho que foram 20 e poucos dias, o Wetmore pergunta, até meio constrangido, e gera um constrangimento de fato, para o médico o seguinte, né? Como se fosse um brainstorm. Olha, se vocês vão demorar muito aí fora, né? Parece que o resgate vai levar mais 10 dias. A gente gostaria de saber se, caso nós nos alimentássemos da carne de alguém aqui, portanto, num gesto de canibalismo, se fosse o caso, e se de fato essa espera durasse 10 dias, nós teríamos alguma chance de sobreviver? O médico responsável ali naquele momento, constrangido, né, até a contragosto, diz: olha, sim, há uma chance. O Wetmore, então, avança com uma pergunta ainda mais difícil. Olha, dito isso, convém que talvez façamos aqui um sorteio para saber quem será sacrificado? Ninguém quis responder, e isso é muito importante na história, tá? Nenhum médico quis dar uma resposta nesse exato momento. Então havia ali um clima de incerteza, sim, e de desespero, né? Imagine ficar 20 dias sem se alimentar. Deus do céu. O rádio parece ter perdido a força, eles acreditavam ali que as pilhas tinham acabado. Não era o caso, como depois se notou, mas isso já não tem tanta relevância assim para a história. E aí, no 33º dia depois da entrada na caverna, eles decidiram comer a carne justamente daquele que teve a ideia, do Wetmore. Só que aí tem um problema. A forma utilizada para decidir que o Wetmore seria sacrificado é um pouco estranha. Na verdade, é bastante estranha. Porque os membros teriam optado pela realização de um sorteio com base no lançar de dados. Um deles ali tinha 2 ou 3 dados no bolso, enfim, na mochila. E aí houve uma discussão. O Wetmore, na verdade, desistiu da ideia, ele não quis participar. Só que ali, talvez na força do desespero, um dos sobreviventes que queria seguir adiante com a ideia sorteou o seu próprio dado e também
os dados do Wetmore, ou seja, ele representou o Wetmore no sorteio, que acabou sendo um tanto ruim para o Wetmore. O Wetmore foi sorteado, como eu disse, para servir de alimento para eles. E aí, a gente pode falar que o Wetmore foi sim assassinado naquele contexto, e a carne dele serviu de alimento para os 4 colegas sobreviventes. Dias depois ao resgate, eu não sei quantos dias depois, e os 4 sobreviventes, então, sofrem a acusação do que hoje a gente chama de homicídio doloso aqui no Brasil. Essa é a história. E por que é uma história muito interessante? Porque o Lon Fuller nos provoca, e o Lon Fuller é um justnaturalista, diga-se de passagem, mas ele nos provoca para uma reflexão e também para uma postura de humildade. Talvez seja muito fácil dar uma resposta para um caso tão difícil diante de um momento no qual estamos confortados, ou em conforto, ou fora de uma situação de estado de necessidade. Por que a obra também é muito interessante? Porque ela também acaba fazendo, indiretamente, o estudo do perfil dos juízes. Vou explicar por quê. Eles foram julgados em primeiro grau no tribunal fictício no tribunal fictício do condado de Stouffville, que seria o órgão competente ali. E há um recurso, né, um recurso de apelação criminal, a gente pode chamar assim. O recurso chega, então, na Suprema Corte de Newgarth. Tá? A Suprema Corte de Newgarth, agora competente para exame do caso, tem 5 juízes. É um colegiado com 5 ministros, 5 juízes, não importa o nome. Eu não vou resumir aqui, com exaustão, o voto desses juízes, mas é muito interessante notar o seguinte: esteja você na graduação, ou seja você formado e muito experiente já no âmbito jurídico, é muito interessante notar como você vai lendo a obra e de início você concorda com o primeiro juiz. Aí você lê o segundo voto e pensa, talvez este segundo juiz tenha razão. Aí você lê o terceiro voto e pensa, puxa vida, mais um argumento interessante. Você lê o quarto voto e concorda com o quarto voto. E aí você termina o quinto voto confuso com tudo, porque também é um brilhante voto. É claro que cada um tem lá o seu juiz preferido, mas eu reconheço, eu até já fiz uma resenha desta obra no meu próprio canal no YouTube, o Resenha Forense, e hoje eu acompanho aquele vídeo e eu não concordo comigo mesmo. E eu gravei o vídeo há 3 anos. Mas é muito interessante notar isso. Por isso que eu falo que o Fuller nos traz a uma especulação da justiça, mas também uma especulação sobre o quão humilde podemos ser e devemos ser. Não é um caso simples, tá? Bom, eu não vou fazer aqui um exame exauriente do voto dos juízes. Aliás, eu recomendo que vocês adquiram um livreto aí, se possível na livraria do COA, talvez o livro esteja lá, e se não tiver eu vou pedir para o pessoal colocá-lo lá. Mas olha que interessante, né? Como eu disse, cada juiz tem um perfil, um jeitão de votar, um jeitão de pensar, tá? Eu não vou, repito, fazer um exame exauriente desses votos, mas há um bom compêndio, um bom resumo de autoria de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. Eu peço licença para lê-lo aqui rapidamente. Então, número 1. O primeiro juiz, chamado Tripeny, seria, digamos, um conformado, na medida em que manteve a decisão originária, ou seja, ele manteve a condenação de primeiro grau, acreditando que o executivo atenderia o pedido de clemência, sendo a decisão a quo sábia. Só para constar, há essa discussão também, né? Porque pelo ordenamento jurídico fictício ali, o executivo poderia pedir a clemência, segundo a Constituição daquele momento, e assim não o fez, isso é importante. E, lembrando aqui, eu acho que eu não falei disso ainda, mas a decisão originária foi condena os réus à pena de morte, tá? Então eles foram processados por homicídio e condenados à pena de morte, à pena capital. O segundo voto é do juiz chamado juiz Foster, tá? Que seria um justnaturalista extremado. Ele criticou o presidente do tribunal, que era o Tripeny, e afirmou que o que se julgava não era o caso em si, porque o que estava em jogo era um juízo de valor que se fazia das leis do Estado, sendo que Foster, o segundo juiz, acredita que se o tribunal condenar os exploradores lá das cavernas, estaria condenando o senso comum da comunidade. O terceiro juiz e o terceiro voto é do Tatting, que é um opositor ao direito natural defendido pelo colega, pelo Foster, e ele se valeu de uma técnica
judicante hoje vedada no Brasil, por exemplo, né? Ele se absteve de votar, então ele pronunciou um non liquid. Isso não pode no direito brasileiro, tá? Só para constar. O quarto juiz é o Kim, tá? Que seria um positivista até a medula, separando a sua opinião pessoal, que era de perdoar os exploradores, então ele até tinha um senso, digamos, de justiça, talvez, tá? Mas ele diz, olha, a gente tem uma lei e eles estavam num espaço, ainda que presos, a caverna faz parte do território sobre o qual incide uma soberania jurídica, então eles estão sujeitos à lei da nação, né? Então, pena de morte para eles. E o quinto juiz é o juiz Handy, que inocentou os réus com base no realismo jurídico, apelando para uma sabedoria prática, aplicável à realidade humana, invocando questões de opinião pública e do senso comum. Eu não vou contar toda a obra, não vou contar o que acontece depois. É um livreto muito fácil de ler, muito rápido, muito agradável e muito interessante. Eu digo aos meus alunos que é um livreto de leitura obrigatória. E é um livro que convém lê-lo, talvez assim, a cada 2 ou 3 anos, para dar uma oxigenada na mentalidade e para explorar sempre o seu grau de humildade. É muito importante isso, tá? É um momento que você percebe que você não sabe tudo, que a verdade é difícil de atingir. Ela é possível, mas ela é difícil de ser atingida. E, claro, é uma especulação sobre o problema da justiça, né? É uma especulação sobre justnaturalismo, sobre os limites do positivismo e assim vai. Eu aqui reconheço, né, que eu mudo hoje a minha opinião. Eu concordava com o juiz Kim. Hoje eu tenho lá minhas dúvidas. Porque me abri, e hoje eu me considero muito mais um justnaturalista do que um positivista. Nada contra os positivistas, não é disso que se trata. Mas o livro realmente faz pensar, né? É uma situação muito extravagante, muito fora da linha de previsibilidade do ordenamento jurídico, né? Quando o legislador cria o tipo penal incriminador no homicídio, provavelmente ele não pensa nessa hipótese do caso dos exploradores de caverna, então fica sempre aquela dúvida. Nos tribunais de júri simulados, geralmente o pessoal invoca a tese do estado de necessidade ou, forçosamente, da legítima defesa. E aí seria um problema da excludente de ilicitude, no caso, né? Outros dizem que a excludente seria de culpabilidade, mas eu acho que a discussão não é só essa, né? Para fins de tribunal de júri simulado, essa discussão é sim importante. Mas eu acho que a gente tem que escapar da parte dogmática e focar no problema da justiça, e portanto no problema do justnaturalismo, né? Por que a obra de Aristóteles, Ética Nicômaco, é tão importante? Porque Aristóteles não tentou desenvolver modelos ou arquétipos da justiça. Ele não estava preocupado em dizer se o fato A ou se o evento B eram ou não justos. Aristóteles procurou saber o que de fato é a justiça, o que é justo. Qual é o problema da justiça? O que é equidade? O que é dar a cada um o que é seu? E assim vai, né? Então, Lon Fuller é sempre um resgate importante para pensarmos sobre nós mesmos e sobre o problema da justiça e do direito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.